Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um corredor de um data center, mas eu já vou voltar a ela daqui a pouco. Bom, a revolução informacional, ela, ela, ela substitui, né, ou ela quer rivalizar com a revolução industrial. Quando você diz que tem uma revolução informacional, você está dizendo que ocorreu um deslocamento das tecnologias materiais, industriais, que aumentavam a força física e a velocidade para uma outra tecnologia que trabalha com bens simbólicos, que trabalha com informações. E a revolução industrial, ninguém tem dúvida que ocorreu. A revolução informacional, ainda existem pesquisadores que duvidam que ela esteja em curso, mas cada vez em número menor que isso ocorre. O fato é que a revolução informacional ela se baseou em tecnologias cibernéticas, de comunicação e de controle, e tecnologias que utilizavam a matemática booleana, o 0 e 1, o digital. Então, o digital passou também, a revolução informacional também passou a ser chamada de revolução digital. E o digital é, é interessante porque ele avança, ele passa a ser extremamente importante, a digitalização passa a ocorrer em diversos setores da economia, não só na comunicação, e, na verdade, ela não se estabilizou na digitalização, porque sobre ela surgiu, na primeira metade do século XXI, um novo modelo de negócios, principalmente dada a grande quantidade de dados que existia. Então, o que acabou acontecendo é que nós temos uma situação onde o que comanda a revolução informacional é hoje a questão dos dados, ou, se você preferir, é uma situação que alguns chamam de dataficação, né? Essa frase é de um livro, né, que eu vou me reportar daqui a pouco a ele, de uma figura sinistra que é um general brigadeiro, chefe da unidade 8.200 das Forças de Segurança de Israel. O livro dele é disponível e eu vou chegar a ele em breve. Mas eu selecionei essa questão que está no livro dele. Ele diz: os dados se tornaram elementos tão relevantes quanto os arsenais disponíveis para combates. E aí eu recuo um pouco para a gente entender quem é que está operando isso, o que é que está acontecendo nas plataformas digitais, no cenário de digitalização. Esse é o slogan do Google, Don't Be Evil. Né? Era o slogan que fazia um enorme sucesso e estava no coração dos termos na carta de princípios do Google. É, quando o Google vira desculpe, Alphabet, e aí está o lançamento das ações, né, a imagem, o que acaba acontecendo é que eles abandonam o Don't Be Evil e trocam o seu slogan para é, é, faça a coisa certa, do the right thing, que é um slogan que vem de um filme do Spike Lee, seja lá o que for isso. Mas o fato é que por que eu estou falando isso? Porque o Google ele sempre se colocava numa postura de uma corporação solucionista, como diz o Morozov. Ela tinha solução para tudo. Eles não são encarados como algo tenebroso, como algo perigoso, eles são encarados como algo que está aí para melhorar a nossa experiência, né? E então, desde o começo, inclusive, eles faziam esse jogo maniqueísta no código de conduta deles. Até que o Eric Schmidt, que é um executivo que levou o Google a se tornar o Meta, o Eric Schmidt, ele sempre lutou para ter um assento do Google no Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E nessa luta para ele, das big techs, em especial do Google, das empresas de tecnologia, das novas tecnologias serem as grandes artífices da estratégia norte-americana, ele escreve um livro, que é esse que vocês estão vendo, The New Digital Age, com o Jared Cohen, que foi
o cara que criou o Google Ideas, ou o sistema de inovação do Google, e ao mesmo tempo foi o assessor da Condoleezza Rice quando os Estados Unidos domina Bagdá, no Iraque. Ele vai lá e partilha o Iraque entre as empresas americanas. Bom, por algum motivo, para escrever esse livro, o Eric Schmidt e o Jared Cohen, eles vão entrevistar o Julian Assange, quando ainda estava preso com tornozeleira. E o Julian Assange acha estranho aquela entrevista e ele grava a entrevista e pede, inclusive, para que eles gravem também, e eles não iam gravar nada. Então ele estava com dois gravadores, um ficou com Assange e o outro ficou com o Eric Schmidt. Bom, o fato é que no The New Digital Age, que seria a tentativa de ser o príncipe de Maquiavel para a família Médici do século XXI, para o Estado americano. Ele dizendo o que tem que se fazer na nova era digital. E ele, certa hora, ele fala dos terroristas e desvirtua a conversa com Assange numa passagem pequena do livro. E o Assange responde isso com esse livro, quando o Google encontrou o Wikileaks. Por isso que ele escreveu esse livro, para combater essa desinformação, essas incorreções, imprecisões trazidas pelo Eric Schmidt, que, na verdade, monta várias organizações de inovação e defesa, de defesa baseado em tecnologia. Então, eles vão trabalhando isso, e mais recentemente, nós vimos, o Eric Schmidt nem é mais o CEO do Google e do Grupo Meta, mas você vê, né, nessa matéria de tecnologia do Economic Times, mostra que o Sam Altman, que é o principal CEO da OpenAI, que é a construtora do ChatGPT, o Satya Nadella, que é da Microsoft, né? E também o atual CEO do Google, eles fazem parte do Conselho de Segurança Interna dos Estados Unidos, mas nós sabemos que também faz parte do Conselho de Segurança de Inteligência Artificial, né? Aí estão os três, né? Os três CEOs da OpenAI, do Google e da Microsoft. Eles são pessoas que, junto com outros grandes CEOs das Big Techs, fazem parte aí de um conselho que o Biden reorganizou e montou mais recentemente. Então, eu estou começando a dizer isso para falar para vocês que essas empresas de tecnologias, nomeadas pelo Morozov de Big Techs, né, elas estão se tornando parte da infraestrutura militar indispensável para a guerra. Ou seja, já há algum tempo, elas colaboram com sistemas de inteligência, de vigilância, de espionagem e de controle. É só você lembrar as denúncias do Assange. O Assange mostrou que a NSA, a Agência de Espionagem Digital Norte-Americana, raramente faz uma intrusão direta na máquina das pessoas. Elas usam a estrutura que as pessoas partilham ou utilizam do Google, das redes sociais, do Facebook, enfim, das grandes plataformas norte-americanas. Então, na verdade, o que o Edward Snowden nos mostrava era, por exemplo, PowerPoints de discussão dos agentes da NSA com outros órgãos da inteligência americana, mostrando mensagens, e-mails, mensagens de caixa postal interna, de redes sociais, de autoridades, de pessoas, enfim. Então, o sistema de inteligência já há algum tempo usava as Big Techs, né, conforme denuncia, né, o Edward Snowden. E isso não é uma pouca coisa. O que você está vendo nessa imagem, eu não sei se as imagens estão claras para você, se elas são nítidas, Sim. mas esse aí, eu peço uma atenção. Eu estou passando o cursor aqui, é o tamanho do carro que tem aqui. Isso aqui é o data center do maior empregador de matemáticos nos Estados Unidos, que é a NSA. Esse é o data center da NSA, é a estrutura de armazenagem de dados da vigilância de uma agência de vigilância principal, obviamente digital, dos Estados Unidos, né? Então, veja,
Aqui é a imagem do Pentágono, mas por que que eu trago o Pentágono? Porque o Pentágono, ele lança recentemente essa capacidade de combate conjunto em nuvem, sei lá, uma tradução, que é um contrato que o governo dos Estados Unidos fez é, diretamente com fornecedores de nuvem. O que que é nuvem? Nuvem é um provedor de acesso remoto a arquivos que as empresas, as instituições, as pessoas têm, em geral, no data center, que está em algum lugar do planeta. No caso, o que que isso quer dizer? Quer dizer uma mudança muito importante na questão das ações de segurança. Por quê? Porque você tem agora a ligação direta entre o Pentágono, a provedores de nuvem específicos que foram escolhidos para fazer parte do sistema, não mais só de inteligência, de espionagem, mas do sistema militar norte-americano. Então, o Departamento de Defesa selecionou 4 empresas para isso que a gente chamou de capacidade conjunta de combate em nuvem, ou na nuvem, que é a Amazon Web Server, que é o maior provedor de nuvem do planeta, né? A Google, que também entrou, a Microsoft e a Oracle. Curiosamente, a Oracle é o que detém a nuvem privada das eleições brasileiras. São máquinas exclusivas para totalização dos votos que estão dentro do prédio do Superior Tribunal Eleitoral Brasileiro, né? É, na verdade, esse contrato iniciou-se agora em 2021 com 9 bilhões, 9 bilhões de dólares, né? O equivalente a 45 bilhões de reais, né? Que é o contrato que permite que as Forças Armadas tenham nuvens exclusivas dessas grandes empresas. E aqui eu estou mostrando um print que eu tirei, porque você pode parecer que isso é meio teoria da conspiração. Não, esse é o print, não sei se está nítido aí para vocês, da Amazon Web Server. Então, eles fazem, inclusive, eles estão gerando produtos menores, não com a com a qualidade e com os aparatos que tem para o governo americano, mas eles querem vender para outros governos a operação militar. Cada vez mais vai estar vinculada à necessidade de uso de inteligência artificial e de dados. Então, eles estão, por isso que eles divulgam, tal, eles dizem que eles têm os contratos norte-americanos, e eles estão também se preparando não só para pesquisa ou para ação estratégica das Forças Armadas Americanas. Não, não é uma questão estratégica, é uma questão de operacional, né? É uma questão de borda, de ação tática, de ação militar tática, ou seja, um grupo, uma companhia norte-americana, ela vai estar vinculada, conectada com a nuvem e usando os recursos de inteligência que estarão disponíveis, né? A Amazon, portanto, eu arrisco a dizer que não haverá mais guerra sem Amazon, né? Em 2014, a Amazon lançou a primeira região Top Secret, né? Que é uma região onde ela tem um data center que a gente não sabe onde é, e esse data center ele é credenciado para suportar cargas de trabalho confidencial, e ele fez o contrato com a CIA, já foi a primeira grande contrato da Amazon com essa área que a gente poderia chamar de inteligência e segurança e defesa, né? Em 2017, ela, portanto, foi o primeiro e único provedor de nuvem comercial a oferecer regiões para atender cargas de trabalhos governamentais em toda a gama de classificação de dados, incluindo sensíveis, secretos e extremamente secretos. Então, aqui nesse outro print, opa, desculpa, nesse outro print eu estou mostrando o contrato, né, que ele um print da propaganda do próprio blog da Amazon, onde ela diz que a Marinha Americana, a US Navy, né, os Mariners, eles fazem hoje ataques, operações, utilizando, na verdade, a capacidade digital, a capacidade de dados da Amazon, né? E que lançou recentemente,
em 2023, o Amazon Modular Data Center. O que é isso? É um data center menor que pode, vinculado aos outros data centers, ele vai poder ser levado em áreas para diminuir a latência, ou seja, o tempo que uma informação leva para chegar do emissor ao receptor, né? Diminuir o fluxo dentro do sistema, o tempo. Então, eles lançaram isso aqui, né? Parece um container qualquer, mas não é. Isso é esse data center modular que vai estar ligado aos grandes data centers e que levam equipamentos que a gente não tem a especificação, porque aí eles não deram a especificação, mas a gente imagina mais ou menos o que rola aí dentro, né? Bom, então, a diretora de negócios de defesa da Amazon, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. É comum as big techs terem diretores de políticas públicas, de políticas governamentais, mas não era comum ter uma diretora de negócios de defesa. Não estou falando de segurança. Defesa é um termo específico. Defesa tem a ver com operação militar de defesa nacional, né? Então, à medida que o campo de batalha digital continua a evoluir, nossos clientes de defesa precisam cada vez mais de acesso a recursos de nuvem na ponta tática, incluindo ambientes, né? Disconnected, disrupted, intermittent ou limited, que na verdade, ambientes completamente incertos, né? Que é o ambiente da guerra. Então, eles estão oferecendo isso, né? E, mais recentemente, não tão recentemente, o Google e a Amazon firmaram o contrato com o Estado de Israel, né? Então, o Estado de Israel, ao contrário do que alguns colegas aqui do governo me falam, eles falam, não, o Brasil é um país muito quente, então, por isso que não tem data center aqui. Eu falo, nossa, mas da onde você ouviu isso, colega? Tem mistificações, conversas de todo tipo. Mas o fato é o seguinte: Israel fez uma guinada, o exército dele, uma guinada digital, né? Uma guinada dataficada. E ele exigiu que os data centers fossem implantados em território israelense, e não nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Então, o complexo militar industrial israelense inclui data centers e um projeto de nuvem específica para esse tipo de ação. Esse projeto envolve, inclusive, a Oracle. A Oracle tem data center num subsolo bem profundo de um prédio em Jerusalém, que faz parte dessa rede de infraestrutura de dados militar das Forças de Defesa de Israel, né? Na verdade, o próprio a Amazon desenvolve, já está desenvolvendo, né? Já terminou, aliás, 2 data centers importantes em Israel que fazem parte do complexo de defesa, né? Então, Israel colocou US$ 1 bilhão, né, para esse setor e atraiu, fez um contrato com o Google e com a Amazon, né? E esse contrato é um contrato efetivamente de implementação de operações militares. Ocorre que vários funcionários há algum tempo da Amazon e do Google se rebelaram contra as ações desses data centers, desses provedores de nuvem do Google e da Amazon contra os palestinos, antes do ataque agora do Hamas no ano passado. Só que eu estou falando antes. Então, vários empregados da Amazon foram demitidos porque lançaram um manifesto contra esse projeto, né, que é o projeto Nimbus, que é o projeto Nuvem, é o projeto que eles já chamavam de jogar no terreno do apartheid, né? Jogar fogo no terreno do apartheid, combustível para o apartheid, né? E eles lançaram um projeto que é No Tech for Apartheid. Então, eles lançaram esse movimento, né? Tem várias páginas, eu não vou perder muito tempo aqui, e, na verdade, o The Intercept foi atrás, conversou com esses funcionários e com outros e descobriu várias ferramentas do Google. Vale a pena vocês lerem essa matéria. Mostra, antes do ataque do Hamas, uma discriminação brutal contra palestinos.
além de mapeamento total do que os palestinos faziam na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né? Então, o projeto Nimbus está em curso, ele tem cláusulas de quebra que são draconianas, por isso que uma autoridade israelense disse que nem o Google nem a Amazon vão quebrar os contratos do projeto Nimbus, né? E aí vocês estão vendo No Tech for Apartheid, que vocês dando uma busca por aí, vocês chegam nessas páginas, vocês vão ver vários depoimentos, alguns anonimizados, para evitar perseguição, né? Várias pessoas foram demitidas, inclusive a criadora do movimento No Tech, ou Nenhuma Tecnologia para o Apartheid, né? E foram várias manifestações, e aí a frase do ministro de Defesa de Israel, que o projeto Nimbus se inicia e não pode ser rompido, né? Aqui está mais uma, para vocês verem, existe uma campanha muito forte, né? Dos funcionários contra já essa situação. Então, eu estou tentando ver uma data aqui, mas você vê, né? As denúncias vêm desde 2021, antes mesmo desse ataque, né? É, já era chamado de genocídio. Essas imagens não são novas, são imagens antigas. E, na verdade, o que a gente está vendo é que é, o Estado de Israel tem uma infraestrutura de inteligência artificial dentro desses data centers para vigiar as fronteiras e os territórios ocupados, né? Isso é confirmado por vários textos antes do combate com o Hamas, agora, né? No final no segundo semestre do ano passado, você tem esses livros, esse é de 2017, que mostra que é preciso uma resposta rápida que envolva a ação digital, a ação de dados, a ação de machine learning ou aprendizado de máquina. Então, e aí eu queria só fazer uma lembrança aqui. As Big Techs, elas já nos vigiam e atuam em todas as nossas atividades cotidianas. Elas estão no entretenimento. Hoje, entretenimento é sinônimo de Google, de YouTube, de Instagram, de TikTok. Então, as Big Techs estão no contexto, elas são intermediárias do cotidiano. Então, para você falar com a sua família, você usa o WhatsApp. Para o gerente falar com seus funcionários, ele usa o WhatsApp. Então, eles estão. Na verdade, as Big Techs elas têm dispositivos que são mediadores das relações e interações humanas. Elas estão na agricultura, estão na saúde e agora estão na guerra. Né? Esse é um corredor de um data center, para você ver, é uma enormidade, né? E esse conúbio, essa ligação das Big Techs com a indústria do complexo militar industrial, né? E agora os data centers, provedores de data centers e plataformas, também não é só uma via dos provedores dando tecnologia para esses exércitos. Acontece o contrário também, por exemplo, a aviação militar israelense é quem fornece os aviões para. Ele reequipa os aviões Boeing, né, e transforma em aviões cargueiro para a Amazon levar os seus pacotes pelo mundo inteiro. Eu queria lembrar que a Amazon é uma grande empresa de comércio eletrônico também. Então, aqui tem um print da Reuters que mostra um dos contratos, né, que bombou, que fez, né, a Israel Aerospace, né, que é a empresa de aviação militar e de aviações técnicas de Israel, que fez um contrato e botou mais de 70 aeronaves para o grupo Amazon, né? Então tá aqui outra matéria, né? Então você vê, já tem uma ligação muito grande entre esses caras, né? É, e, en- enquanto isso, eu quero agora chegar, já vou para o finalmente aí, porque senão eu me alongo demais, mas eu queria trazer coisas novas, além de. Novas que eu digo assim, elas estão aí, mas quando você reúne as informações é que a coisa pega, né? As Big Techs, elas avançam hoje porque há uma elevação das verbas militares em várias regiões do planeta, em vários governos. Então, isso virou uma coisa também atrativa economicamente. Por isso que contratos militares chamam a atenção também do Google e das grandes empresas como a Amazon. Então, o general brigadeiro, esse
que a gente não sabe o nome, mas se estima quem é, ele lançou, veja bem, antes do ataque do Hamas, presta atenção nisso, ele lançou esse livro, The Human Machine Team, que é a equipe humano-máquina, poderia traduzir assim, né? E o subtítulo é Como Criar Sinergia entre Humanos e a Inteligência Artificial, que irá revolucionar o nosso mundo, né? Então, ele se coloca como General Brigadeiro YS, né? É, então, agora eu li esse livro, ele é muito curioso. E por quê? Porque ele fala da guerra que foi feita agora, anos depois, né? Não tanto tempo depois, mas a doutrina já foi aplicada nessa guerra de extermínio contra os palestinos. Então, a guerra teria que ser decidida pela União, para ele, né, para o general brigadeiro, de sistemas de aprendizado e equipes humanas. Essa tese, ela não é consensual, tá? Porque agora eu vou. É assim: se você pegar os documentos da Rand Corporation, que é uma big tech e uma consultoria das Forças Armadas norte-americanas, a Rand Corporation é muito importante, né? Ela, ela ela fez um levantamento para a Força Aérea Americana que eu só vou chamar, é esse o levantamento, os limites da inteligência artificial para os combates, né, para os combatentes, né? Então, ele tem 5 cadernos, mas eu só vou chamar a atenção de um, né? Ele trabalha que a inteligência artificial ela tem que ser analisada do ponto de vista da segurança cibernética, da manutenção preditiva, né, de tentar prever dos jogos de guerra, que é muito importante para os militares e para o planejamento de missões, né? Bom, a principal conclusão é que não se pode confiar nos algoritmos de classificação de inteligência artificial para aprender o que não lhes foi ensinado, né? Então, o que ele quer dizer é o seguinte: ataques nunca vistos, a inteligência artificial vai fracassar diante deles. Então, eu vou correr aqui. Por isso que eles colocam, eles usam como elementos operacionais, mas eles não confiam a estratégia da guerra para uma inteligência artificial, tá? Principalmente porque a guerra ela tem ameaças dinâmicas e tal. A IA é taticamente brilhante e estrategicamente ingênua. Essa é a conclusão da Rand Corporation. Mas o Estado de Israel na faixa de Gaza não me parece que achava também que tem que entregar estratégia para a máquina, não, para a inteligência de máquina, não. Tanto é que eles passaram a ter essa ideia de equipe conjunta, a inteligência artificial fornecendo elementos para as decisões. E eles usaram esse sistema que foi conhecido como o Lavander. O Lavander foi descoberto, né? Por um trabalho de investigação, de reportagem de repórteres israelenses antisionistas do 972. Essa é o print do site deles. E o Lavander, eu vou ser muito simples aqui, com o risco aqui de, enfim, fazer alguma coisa que é muito simplória, mas enfim. O que acabou acontecendo foi o seguinte: durante anos, Israel coleta dados, e agora com as Big Techs, ele tem dados até das redes sociais da faixa de Gaza e da Cisjordânia. A partir disso, ele treinou modelos para saber quem era ou quem eram os militantes do Hamas. E não só do Hamas, do Hezbollah também e tal. Mas eles treinaram isso. E aí, eles, quando começam a guerra, eles tinham 37 mil alvos detectados. E aí eles atuaram sobre esses alvos. É mais ou menos assim. Quem são os caras do PT no Brasil? Pô, é fácil, o Facebook sabe disso com muita precisão, o Google também. Então é como se o PT, eu na minha casa, vocês na casa de vocês, recebessem ataques. Você fala, mas isso não faz sentido? Faz, porque isso está escrito nesse livro. O general Brigadeiro no livro dizia: na era da informação, os dados fazem parte da realidade. Em outras palavras, quando influenciamos os dados, alteramos a realidade. Olha que absurdo. Então, ele usa o machine learning para criar alvos para serem eliminados.
Ele usa a técnica de Deep Defense, que é uma alusão ao Deep Learning, ou aprendizado profundo, que, na verdade, é a inteligência artificial realmente existente, não é essa ficcional. É a inteligência artificial, que é algoritmos que rodam em máquinas de alto poder computacional, que são capazes de extrair padrões de muitos dados, de uma variedade incrível de dados, e que criam modelos. Então, não é o programador que cria agora o programa, não. É a extração de dados com sistemas que aprendem com os dados que criam modelos. E esses modelos, no caso, podem ter uma missão, que é identificar alvo. Quem são os caras do Hamas? Lendo ali as redes sociais, essas coisas. A defesa profunda, ela usaria essas informações, o uso do Deep Learning, e ela não substituiria a estratégia, mas ela faria, na verdade, alvos no contexto, segundo a minha tradução do livro do General Brigadeiro. Então ele diz: a equipe homem-máquina tem a capacidade de criar dezenas de milhares de alvos antes do início de uma batalha e de montar milhares de outros alvos todos os dias durante a guerra. Bom, isso junto com a doutrina da extrema-direita israelense de fazer terra arrasada é uma beleza, né? Então você tinha um programa que chamava Dead. Eu esqueci o nome dele, que eles deram, mas é quando o papai chega em casa, que é para atingir o cara quando ele está em casa com a família. Então, essas aspas são do livro do General Brigadeiro. Imagine 80 mil alvos relevantes produzidos antes do combate, 1.500 novos alvos criados todos os dias durante a guerra. Entenda, a criação de alvo, ela é com base em dados que você está captando durante a guerra, mas dados que você captou no momento de paz, que você rastreou, né, que você mapeou tudo. Então, o general Brigadeiro diz: a aprendizagem automática tem o potencial para lidar com Big Data, uma função que o cérebro humano não consegue realizar sozinho, mas muitas decisões podem ser tomadas em conjunto. A equipe homem-máquina é capaz de aprender a tirar conclusões do Big Data para fazer previsões e, a partir dessas previsões, criar metas e também responder à questão de saber se as metas são relevantes em tempo real. Então, na verdade, ele propõe uma máquina de alvos. Ele propõe rastrear os inimigos, os potenciais inimigos, e eles devem estar fazendo isso com quem eles acham que são potenciais inimigos, né? E a proposta, portanto, é seleção de alvos, milhares de alvos antes de começar a guerra, né? Como que os alvos são selecionados? Bom, ele diz, ele dá pista, ele diz como é, né? Ele fala: bom, hoje em dia quase todo mundo é pessoalmente alvo do aprendizado de máquina, não para descobrir a localização de seus mísseis, mas quando o Facebook usa o aprendizado de máquina para sugerir possíveis amigos, né? O que o Facebook faz? Ele está extraindo dados de quem é usuário do Facebook. Então ele faz anúncios segmentados, microsegmentados e personalizados, porque ele sabe quais são os gostos, os temores, as vontades, porque ele está coletando dados de todo mundo e ele não para de coletar dados. Ninguém para de coletar dados das Big Techs, porque eles acreditam que o último dado é o decisivo. Mas isso era para entretenimento, para venda, para propaganda política, para apoiar a extrema-direita, para fazer desinformação. Mas agora não, agora vai ser utilizado para a guerra. Está sendo utilizado para a guerra, né? Então, aí o general Brigadeiro diz nesse livro, antes da guerra. Basicamente é semelhante quando discutimos a máquina de alvo. O primeiro passo são os dados, a máquina precisa de dados suficientes sobre o campo de batalha, a população, informação visuais, dados celular, conexões sociais, fotos, contatos de celulares, etc. Bom, e aí, se você for ver, ó, eu tô com essa imagem, ali em cima está escrito, são as Forças de Defesa de Israel, eles dizendo que os oficiais de inteligência entregam alvos para eles atacarem, etc. Mas, enfim, eu vou lá para finalmente, né? O mais interessante agora, para eu não perder muito tempo, é que ele vai ensinar como fazer os hiperparâmetros do machine learning. Não vê o caso agora, mas eu quero chamar a atenção de uma coisa. Vamos lá.
Ele fala de 6 desafios para implementar essa tecnologia. Mas eu vou para o desafio que é interessante, que é aquele que ele diz que é preciso mudar a lógica de segurança. É preciso mudar, né? E o desafio cultural é utilizar capacidades de terceirização antes das capacidades internas. O que ele quer dizer com isso? Ele tá querendo dizer que lá embaixo, ó, o Mercado Livre terá sempre muito mais dinheiro, dados, experiência e mão de obra para lhes permitir estar na vanguarda da tecnologia digital. Portanto, o que ele propõe? Ele propõe uma transformação digital nas forças militares, onde as capacidades de terceirização são cruciais. Para essa capacidade, para capacidades digitais, nos estabelecimentos de segurança, o conceito de terceirização precisa ser semelhante ao das habilidades internas. Olha que loucura. Portanto, ele está dizendo que é isso, né? É a doutrina neoliberal agora no campo militar, total. Ou seja, a Big Tech, que é a grande líder tecnológica da inteligência artificial, da logística de dados, ela é o elemento crucial das Forças Armadas, né? Aí ele diz: normalmente as unidades de segurança utilizam capacidades terceirizadas para aproximadamente 20% dos seus produtos e capacidades necessárias. Para terem sucesso na revolução digital, precisam utilizar capacidades de outsourcing de 80% dos seus produtos e serviços. Então, obviamente, quando eu digo não há mais guerra sem Amazon, eu quero dizer que quem acha que isso é um exagero, em breve vai ver que não é. É, na verdade, você tem que usar as empresas externas. Devemos mudar a cultura, diz o general brigadeiro. Mas eu queria dizer que não há nenhuma dúvida que as infraestruturas dos grandes exércitos estão vinculadas às big techs, né? Os grandes exércitos, em especial o maior deles, que são os norte-americanos. E eu quero dizer que a metáfora, né, a guerra não é uma metáfora quando eu falo que há uma guerra em curso, né? Eu estou falando que há contratos bilionários, há um conúbio entre as big techs, em especial plataformas digitais, provedores de nuvem e forças de segurança, forças de defesa. É isso que eu queria trazer. E o Brasil nisso é uma pitada final. O Brasil nisso mal cuida dos seus dados, né? Eu até hoje entrei novamente no sougov.br e eu queria dizer a você que lá continua a cláusula que a gente entrega os dados dos servidores públicos, civis, militares e pensionistas para serem tratados pela IBM Watson nos Estados Unidos. Os norte-americanos não falam, eu quero soberania. Essa palavra soberania não entra no vocabulário norte-americano. Se você lê as duas ordens executivas, que é um tipo de decreto deles, né? Tanto do 2019 do Trump quanto do Biden do ano passado sobre inteligência artificial, ambos falam valores americanos. É isso que eles falam. A inteligência artificial tem que ter valores norte-americanos. Por que eu estou falando isso? Porque é óbvio que a inteligência artificial guarda valores, guarda determinadas conduções, né? Você precisa ser muito desinformado para achar que ela é técnica. Qual o nosso papel na divisão internacional do trabalho hoje? Eu digo a vocês: entregar dados para as big techs. Dois, comprar serviços e produtos altamente sofisticados que as big techs fazem com os dados que coletaram da gente. E três, entramos desenvolvendo aplicativos na cadeia. A gente entra desenvolvendo pequenos aplicativos. Porque os grandes modelos de linguagem a gente não consegue treinar. A gente não tem estrutura para fazer no Brasil. Poderia ter, não é que a gente não tem capacidade, não tem universidade. A gente não tem máquinas disponíveis e não está se preparando para isso. Né? Só para você ter uma ideia, a OpenAI e a Microsoft anunciaram que vão lançar um data center que custa agora 100 bilhões de dólares. 500 bilhões de reais.
Só para começo de conversa. Eles colocam a régua lá em cima. Bom, a gente tem outra alternativa? Tem alternativa? Tem várias alternativas. Uma delas, inclusive, é criar um sistema automatizado, que a gente poderia chamar de inteligente, que não precisa de tantos dados, mas isso precisa pesquisa. Isso precisa outro paradigma de inteligência de máquina. Mas não é isso que está sendo discutido aí, né? E aí, infelizmente, quem comanda desde 2014 a ciência da computação no quesito, na pesquisa de inteligência artificial, não é mais a universidade. Não é mais a universidade. São as Big Techs. E isso não é qualquer coisa. Ela não comanda na biologia, não comanda na meteorologia, não comanda na física, mas comanda na inteligência artificial. Então, nós estamos nessa situação. A gente tem é, as tensões aumentam no mundo, a inteligência artificial passa a ser coisa que é cada vez mais cara de produzir, os grandes modelos que eu estou falando, eles estão concentrados em provedores de nuvem, é mais barato, e com isso a gente vai concentrando dados nessas grandes estruturas e vai ficando cada vez mais atrás, porque os dados são um insumo fundamental da inteligência artificial hoje e da economia digital, porque ela é dataficada.